No dia 21 de março chegou na Netflix um dos lançamentos mais aguardados entre o povo que gosta do lado mais alienígena da ficção científica. O Problema dos Três Corpos é uma série baseada na trilogia Lembranças do Passado da Terra, do escritor Cixin Liu, que é composta pelos livros Problema dos Três Corpos, A Floresta Sombria e O Fim da Morte. Sim, apesar de levar o nome do primeiro livro, ela traz na sua primeira temporada elementos de toda a trilogia. Assim que a série saiu, eu logo fui lá assistir porque eu tava muito curiosa para ver o que sairia dessa adaptação da Netflix e por isso hoje eu estou aqui para comentar com vocês o que eu achei da série de O Problema dos Três Corpos e fazer também algumas comparações com o livro. Ressaltando que o vídeo vai ter spoilers, tanto da série quanto alguma coisa do primeiro livro. Dos outros eu vou até comentar, mas não vai ser nada crítico, algo que vai entregar os acontecimentos ou algo assim, então quanto a isso pode ficar tranquilo se você não leu. E dito isso, escolha seu nickname, porque agora vamos adentrar o mundo dos três corpos. Assim como o livro, a série de O Problema dos Três Corpos começa na China nos anos 60, nos apresentando o passado da personagem Ye Wenjie durante a época da Revolução Cultural, uma série de eventos que vão levar ela até a base Costa Vermelha, local de um projeto ultra secreto que tinha como objetivo encontrar evidências de vida inteligente no universo. E é nesse passado que nós vemos a jovem Ye Wenjie tomar a fatídica decisão que mudaria para sempre o futuro dos seres humanos. Ação que colocou a Terra como alvo de alienígenas conhecidos como San-Ti. Quem leu os livros em português ou em inglês deve ter estranhado esse nome, né? Porque nessas versões eles são chamados de Trissolarianos. Mas San-Ti não é uma invenção da série. Na verdade, na versão original chinesa, eles são chamados de San-Ti. Além da China, a outra parte da história começa em Londres, no ano 2024, quando uma série de eventos estranhos começam a acontecer com cientistas. Além de vários deles estarem tirando as próprias vidas, uma especialista em nanomateriais chamada Audi Salazar começa a ser aterrorizada por uma contagem regressiva incessante que apenas ela via. E é a partir daí que começam a se desenrolar os eventos da série. Essa mais focada em um grupo de amigos que são cientistas e que acabam se tornando figuras importantes no que vem a se seguir. E bom, a proposta desse vídeo é fazer uma comparação entre a série e os livros. Eu sei que bastante gente tem comentado da série chinesa, da Tencent, mas eu não vou comentar dessa série, eu prefiro depois fazer um vídeo separado só pra ela. Quando eu fui assistir a série da Netflix, uma coisa que eu tentei foi manter a minha mente desapegada dos livros. Eu sei que é uma adaptação e, como sempre acontece, coisas são alteradas, tem partes da história que se perdem, outras são acrescentadas, mas isso não significa que a história vai ficar ruim. Parte da adaptação é modificar essa história de alguma forma. A recente adaptação de Duna é um grande exemplo disso, de uma adaptação que ficou muito boa, mesmo eliminando bastante coisa do livro. E analisando como uma série independente, eu acho que O Problema dos Três Corpos é legal porque ela é uma história de invasão alienígena, mas que é muito diferente daquela invasão clássica, onde chegam os discos voadores, pessoas correndo, coisas explodindo, o exército se mobilizando para enfrentar os alienígenas. Essa é uma história de invasão alienígena, mas que explora esse terror de uma perspectiva mais ampla e até filosófica, de uma descoberta de vida inteligente que se torna um preparativo para uma guerra contra um inimigo que nós desconhecemos e que mostra ter controle sobre as coisas a um nível em que a humanidade parece ainda bem longe de atingir. Em questão de ritmo, apesar de concordar com muitas pessoas que estão falando que ela tem um ritmo mais lento no início, eu acho que ela é, na verdade, bem acelerada. Muito da parte científica foi simplificada. Acredito até que para ficar evitando longas explicações, porque a série é bastante expositiva e enquanto ela mescla elementos dos três livros logo no início, a primeira temporada termina por volta da metade do segundo livro. Então, além de ter acelerado
jogado bastante boa parte do primeiro livro, incluindo do jogo, que eu acho que perdeu um pouco do seu lado fascinante justamente por causa disso, ela reposiciona algumas revelações do terceiro livro com o claro intuito de tornar a linha do tempo mais uniforme, deixar ela menos confusa, o que é compreensível. Só que eu acho que, ainda assim, a forma como isso foi feito, a forma como os eventos foram colocados, pode parecer meio confusa para quem não leu os livros, porque quem já leu já tem uma base do que está acontecendo e do que ainda vai acontecer. O problema é que a série acaba num momento onde as coisas ainda não estão muito claras, não tem uma conclusão, ela termina com bastante ponta solta. E por isso, para quem não conhece os livros, tem alguns eventos ali que podem parecer que foram colocados só para aumentar o drama, mesmo não sendo isso, mas essa é de fato uma série bem dramática. Muito inspirado pelo Arthur C. Clarke, o Cixin Liu é um autor que se apega mais a ideias, a conceitos do que aos seus personagens. Muitas pessoas comentam até que um dos pontos fracos dele como autor é essa parte dos personagens, que muitas vezes acabam meio apagados. E realmente, enquanto personagens como Dashi, Luo Jin e Eun-jie são interessantes, outros como o próprio Wang Miao, que é o protagonista do primeiro livro, não são tão marcantes. Não é aquele personagem que você lê e lembra dele. Ele é legal, mas é ok e é isso. O que realmente marca é a forma como esse personagem é usado para conduzir o leitor pelo terror da narrativa. E provavelmente por conta do formato, por ser um público diferente, a série preferiu ser menos científica e ampla na sua escala para dar espaço para o seu núcleo de protagonistas e para um drama que eu diria que é mais visual. E bom, já que nós estamos falando de protagonistas, alguns personagens do livro, como Eun-jie, Dashi e Mike Evans, foram mantidos com histórias modificadas, enquanto outros deles foram distribuídos entre diferentes personagens. Eu acho que essa adaptação de O Problema dos Três Corpos fez uma coisa um pouco parecida com a série de Fundação, que, por ser uma história que se passa num espaço de tempo muito grande, fez mudanças para conseguir manter um núcleo de personagens, para não ter que ficar trocando os protagonistas tão rápido. O Wang Miao, por exemplo, do primeiro livro, foi dividido entre a Audi e a Jin Sheng. Essa aqui, como fica bem claro no nome, também pegou parte da história da Chen Xin dos livros. O Raj, o namorado da Jin, que inicialmente parece um cara meio aleatório, colocado ali só para um conflito romântico, depois nós vemos que está se encaminhando para uma adaptação do Zhen Beihai. E tudo bem a série querer ter os seus próprios protagonistas, afinal não é e nem precisa ser uma adaptação 100% fiel ao livro. Um problema para mim foi que foi meio difícil me conectar com esses protagonistas. Eu não sei se por causa da atuação ou pela forma que eles foram escritos. No fim, boa parte dos cientistas principais soam bem desinteressantes. Os únicos que vão ganhando mais brilho ao longo da história, pelo menos nessa primeira temporada, são a Jin Sheng e o Sol, sendo que o Sol só fica melhor lá pro final, quando ele começa a se revelar uma adaptação do Luo Ji. Mas, apesar de não ter gostado tanto desses personagens principais, não ter conseguido me conectar muito bem com os dramas deles, eu reconheço que quem fez a adaptação tinha conhecimento sobre o material base, porque boa parte das relações entre eles, por mais que não pareça, são releituras de relações entre os seus respectivos equivalentes no livro, da amizade do Will com o Jack até o romance entre o Will e a Jin Sheng. Então aquele plot do câncer que parece que foi convenientemente colocado ali para deixar tudo mais triste é uma coisa que foi tirada do livro, não é uma invenção da série. Já em questão de personagens que vieram diretamente do livro, eu acho que o detetive Shi Qiang, que aqui não é um chinês, mas um cara de Manchester, chamado Clarence Shi, apesar de ter tido parte da sua importância reduzida, ainda assim continua muito bom com aquele jeitão dele, sendo o cara que não é um super gênio da ciência, mas que consegue chegar com boas ideias. Eu só achei um pecado ele não ter um Santana na série, igual no livro. O Thomas
Wade também foi um personagem que ficou muito bacana, representado pelo Liam Cunningham, que é um baita ator, e foi um outro personagem que entrou mais cedo na história por causa dessa compactação da trama, mas que acabou sendo muito bem colocado ali. E a Ye Wenjie, apesar da história bem condensada e levemente alterada, também ficou muito boa. As atrizes foram excelentes e conseguiram passar muito bem o aspecto mais misantrópico, a coisa mais melancólica da personagem. Pra mim, a série só deu uma derrapada mesmo ali na representação da organização Terra Trissolares. Por exemplo, quando é capturada lá pelo Dashi na reunião dos jogadores, a Ye Wenjie da série age como se acreditasse que o Senhor, que é como o pessoal dessa organização chama os Santi, tivesse deixado aquilo acontecer, como se ela acreditasse que ele era de fato uma força divina. E essa é uma simplificação da série que eu acho que tira não só uma parte muito importante da personagem, mas também da própria OTT, que perde tanto foco que nem é chamada na série por esse nome. Lá na base Costa Vermelha, quando a Ye Wenjie responde os Trissolarianos, a intenção dela não era causar a destruição dos seres humanos. A esperança dela era que alienígenas tão avançados cientificamente fossem também moralmente superiores, que ao vir para o planeta, esses alienígenas conseguiriam fazer uma coisa que nós nunca conseguimos, que seria livrar os seres humanos da própria maldade. Mas eu acho que a Ye Wenjie esqueceu que a história por vezes mostrou o contrário, né? A intenção do invasor nunca é usar os seus avanços para ajudar, só para conquistar mesmo. Mas no caso do livro tudo muda quando o Mike Evans entra na jogada e funda a organização Terra Trissolares, que no fim se divide em 3 núcleos. Um desses núcleos, esse fundado pelo próprio Evans, era o dos Adventistas, pessoas que realmente odiavam os seres humanos e queriam usar esses alienígenas para exterminar a nossa espécie. O outro núcleo era o dos Redentistas, que viam esses aliens como uma espécie de divindade que viria de fato trazer a nossa salvação. E por fim tem ainda os caras que são chamados de sobreviventes, que são aqueles que pretendiam trair os seres humanos para garantir a própria sobrevivência. Mas desses 3 grupos, nenhum tinha ideais que condiziam com o da Wenjie. Como ela mesma comenta no livro, ela iniciou o incêndio, mas agora não conseguia mais conter as chamas. E por isso, quando ela é capturada pelo Dashi e faz as confissões, a astrofísica tem o seu momento de redenção com a humanidade antes de descobrir a verdade sobre os Trissolarianos. Enquanto eu não tenho problema com essa mudança que fizeram no final da Ye Wenjie, o que me incomoda foi terem suprimido essa parte da OTT, que é um dos aspectos mais interessantes do livro. De fato, eu estaria sendo injusta se eu falasse que a série ignora completamente essa questão. Assim como a Ye queria salvar a humanidade quando respondeu o Santi, o Evans é mostrado como um cara que tem uma empatia muito grande pelo planeta e que tem esse objetivo de salvar aquelas espécies com as quais ninguém se importava. E no fim, foi também tentando fazer o certo que ele deu origem a essa organização. Mesmo se limitando à visão dos Santi como uma coisa divina, no conflito de ideias entre a Ye e o Evans, a série questiona se a humanidade merece ser salva. Só que, do jeito que acontece aqui, de uma forma bem mais simples, eu acho que ficou uma coisa muito brusca. Eu acho que faltou coragem mesmo para explorar essas nuances da OTT, de falar realmente sobre o que leva as pessoas ao extremismo, ao fanatismo, à misantropia, que eu acho que são reflexões muito importantes hoje e que poderiam ter sido exploradas ali de forma muito interessante. Assim como algumas obras de ficção científica mais recentes, como é o caso da própria Black Mirror, a série de
Problema dos Três Corpos, em alguns pontos, fica ali limitada à Água com Açúcar. Aquela ficção científica que é impressionante visualmente, é impressionante na sua visão de tecnologia e tudo mais, mas se limita bastante a uma discussão filosófica bem rasa. E isso é muito triste quando você tem em mãos a adaptação de uma obra como O Problema dos Três Corpos. Talvez fosse melhor se ela pegasse esse tempo que ela passou trabalhando uns dramas bem fracos para trabalhar melhor o lado humano de uma perspectiva mais ampla. Aliás, eu acho que a série acerta bastante justamente no que ela traz do livro. A ideia de uma catástrofe que se aproxima, que só vai acontecer daqui a 400 anos, mas já obriga a humanidade a tomar medidas, está ali, mesmo sem entender completamente essa coisa que vai chegar no futuro. Os indícios dela já aparecem e é preciso não apenas encontrar uma forma de conter a situação, mas também de lidar com o pânico, com a desinformação que é espalhada por aqueles que estão se beneficiando dessa situação, o que a série puxa do livro como uma forma de usar a invasão alienígena para tratar das catástrofes climáticas, dos vários sinais que estão aí ao nosso redor o tempo todo e ainda tem gente jurando que tá tudo bem. Mesmo mais branda, tem também a questão da tecnologia, da humanidade se preparando para enfrentar a invasão, mesmo com a limitação científica e tecnológica forçada pelos fótons, uma parte que fala sobre o peso que a ciência tem na nossa sociedade, como ela é importante na hora de enfrentar os problemas do futuro. Então, sim, temas de O Problema dos Três Corpos estão ali, bem condensados muitas vezes, mas estão. E as pessoas têm comentado muito do 5º episódio, que realmente é o ponto forte da série. Nesse episódio, assim, ela brilha muito. Tem aquela cena do barco sendo cortado, que aliás ganha um peso emocional na série muito maior do que no livro, e é assim, cara, uma cena muito chocante, eu diria até que bem agoniante, e eles pegaram e juntaram esse momento, que até no livro é muito bacana, com outras revelações, como a descoberta dos sófons, a mensagem "vocês são insetos". Por algum motivo, eles apostaram tudo nesse episódio. Eu acho que até quem não gostou da série gostou pelo menos do episódio 5, porque ele é realmente excelente. Mas não é só de um episódio que se faz uma série inteira, né? De um ponto de vista geral, eu não achei a série ruim. Ela é bem acima da média, mas isso não significa que ela está entre as melhores adaptações de ficção científica. É apagadinha em estilo, trilha sonora e visual é bem mais ou menos, correu um pouco demais na história, e por fim eu fiquei com o sentimento de que, apesar de ter umas coisas boas, não existe nada ali que se destaca. Não tem uma coisa que faz você lembrar da série de O Problema dos Três Corpos e lembrar do quanto ela é fascinante. Pra mim, ela foi legal e só isso. De qualquer forma, é muito bom. Eu fico muito feliz por ver uma história como O Problema dos Três Corpos ganhando visibilidade numa plataforma como a Netflix. Eu sei que muita gente tá gostando da série, tem uns que já devem estar aí nos comentários me xingando por causa das coisas que eu não gostei, mas eu acho que seria desonesto da minha parte ficar aqui só de elogios, sendo que essas coisas realmente me incomodaram. Eu acho que foi um pouco de potencial perdido. Claro, os comentários estão abertos para vocês também comentarem as suas opiniões, e eu espero de coração que essa série consiga a sua renovação para a 2ª temporada, porque foram deixadas muitas pontas soltas, e eu acho que na 2ª temporada, como vai ser a metade do 2º livro e o 3º provavelmente, eu acho que eles podem conseguir se aproximar mais dos temas que aparecem ali. Enfim, muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo, e antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Joel Melo e Mestre J, ao pessoal da Ponte de Comando Saren Pedrox e Guilherme Ian, e aos oficiais de ciências Christian Donges, Luiz Carlos Matos, Baruque e Canal Valor, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.